Ok, vamos lá, vamos bater um papo sobre transtorno de ansiedade. Bom, quando se fala de transtorno de ansiedade, a primeira coisa que hoje me chama muita atenção é a falta de habilidade de mão de obra qualificada para se tratar questões não só como transtorno de ansiedade, mas também fobias, enfim, pânico, depressão. Mas agora eu quero falar com você que tem transtorno de ansiedade, que vive essa situação terrível de repente tá com aquela sensação que a qualquer momento pode acontecer um problema muito grave, de repente sente aquele sufoco, aquela falta de ar, parece que vai ter um ataque cardíaco, que vai perder a vida a qualquer momento, sofre com preconceito, principalmente dos familiares, né, que ficam com aquelas frases motivacionais, né, você precisa superar isso, você precisa dar a volta por cima, você precisa ter força de vontade. E eu tenho certeza que você já deve ter ouvido, ou já deve estar cansado de ouvir, uma série de frases dessas aí, que vem principalmente daquelas pessoas que de repente você estaria esperando apoio, né? E vem julgamento, vem dicas de soluções que na verdade não funcionam porque a pessoa não tem ideia do que você está passando. Aliás, só você tem ideia do que você passa quando você tem uma crise de ansiedade. O outro problema que me chama a atenção em relação ao transtorno de ansiedade é que existe uma falta de pessoas, de profissionais competentes para tratar esse problema. Primeiro que, se você perguntar aí para esmagadora maioria dos terapeutas, psiquiatras, médicos, enfim, o que vão dizer para você? Vou dizer para você que o transtorno de ansiedade é uma doença emocional, uma doença mental e que você está doente, quando na verdade o transtorno de ansiedade não é uma doença. O transtorno de ansiedade, isso daí pouca gente sabe, que eu vou compartilhar com você nesse vídeo, é algo muito importante porque nem mesmo terapeutas e psiquiatras, isso daí não se ensina na faculdade. E, portanto, você fica aí de mãos atadas, porque você não sabe qual profissional procurar, de repente passa por vários terapeutas, toma medicamento e a coisa não desenvolve. E quando desenvolve, quando parece que recebeu alta, né, já que chamam de doença, essa questão da ansiedade acaba voltando lá na frente, ou então o alívio demora muito para vir, né? E você que está passando por isso daí, só quem passa por isso para saber que não dá para ficar esperando o alívio, o tratamento começar a fazer efeito, você quer que o negócio resolva rápido, porque está doendo, né? Então, entender isso, essa empatia com você que passa por isso daí é fundamental para poder te ajudar, como eu vou fazer nesse vídeo aqui, a entender tudo isso que está acontecendo com você, para você poder dar uma direção para solucionar isso daí. Então vamos entender isso daí, né? Provavelmente você já passou por terapia, você já tomou medicamento para ansiedade e provavelmente se você está assistindo esse vídeo até aqui é porque você não está satisfeito. Provavelmente a coisa ainda está doendo e talvez se você tome aí um ansiolítico, provavelmente você substituiu um mal-estar por outro. Quer dizer, de repente a ansiedade já não vem com aquela intensidade, ou talvez você já até não sinta a questão da ansiedade. Em compensação, as suas relações com as pessoas que você ama, as suas relações com as pessoas que você gosta, ou até mesmo relações profissionais, elas estão extremamente abaladas. E eu vou explicar tudo isso daqui nesse vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa que é importante saber, que a grande maioria dos profissionais que tratam do transtorno de ansiedade, é que transtorno de ansiedade não é uma doença, e transtorno de ansiedade, você tratar o transtorno de ansiedade é uma estratégia equivocada. Não é o transtorno de ansiedade que tem que ser tratado. Então, repito, transtorno de ansiedade não é doença. O transtorno de ansiedade é um efeito de uma outra causa que vai gerar esse transtorno de ansiedade que te incomoda. E qual que é a causa do transtorno de ansiedade? É um trauma. Um trauma que talvez tenha acontecido, por exemplo, quando você estava na barriga da sua mãe. Ou, de repente, se não foi ali,
a maior chance, né, é que tenha sido nos primeiros 3 anos da sua vida, a primeira infância. Mas mesmo assim, se esse trauma, que provavelmente você nem saiba quando foi, pode ser que ele tenha ocorrido um pouco depois, ali até os 7, 9 anos. E pouca chance, pouca coisa sobra aí de traumas instalados lá na adolescência ou na fase adulta. Mas essa fase, essa primeira fase da vida, é onde os traumas costumam se instalar na vida de uma pessoa e começam a atrapalhar essa vida dessa pessoa por um longo período. Bom, vamos lá então, dando sequência aqui no raciocínio. O transtorno de ansiedade, tratar o transtorno de ansiedade nunca vai resolver o teu problema. O que precisa ser tratado e eliminado para resolver o teu problema, para resolver essa dor que você sente, é esse trauma. Mas a gente precisa entender o seguinte, o que é esse trauma? Como que ele se instala? Como que ele começa a tomar conta da minha vida, gerando esses sintomas, como o transtorno de ansiedade, que me prejudicam dessa forma? Então vamos lá, se você fez essa pergunta, a questão é a seguinte. O trauma, ele geralmente, né, ele vai acontecer, né, porque o trauma pode acontecer num sonho, pode. A maioria das pessoas não sabe, dos profissionais de saúde emocional mental não sabe. A pessoa pode se traumatizar num pesadelo. Mas geralmente essa traumatização emocional que acontece, ela acontece num evento em que a pessoa tem a sensação de que a vida dela ou a integridade dela, a integridade física dela foi colocada em risco. Então, quando isso acontece, provavelmente vai gerar um trauma. Eu vou explicar por que provavelmente vai gerar um trauma. Imagina o seguinte, uma pessoa, ela de repente quase foi atropelada ou foi atropelada sem maior gravidade. Isso daí, quando a pessoa passa por uma situação dessa, um susto muito grande, existe uma sequência de eventos dentro desse evento traumático que são microeventos que vão acontecendo. Então, a primeira coisa, a hora que vem o barulho, o carro freando, vindo na direção ou choque direto, existe uma coisa que nós temos que é o sistema nervoso. E é ali que a coisa acontece quando se fala de trauma. O nosso sistema nervoso, ele existe para nos proteger. E o nosso sistema nervoso, ele é, por exemplo, o sistema mais antigo de tudo aquilo que forma a nossa percepção, a nossa consciência, a nossa inconsciência, o nosso subconsciente. Todo o controle do nosso corpo e da nossa mente está interligado por esse sistema nervoso. E é ali que a coisa acontece. Então, como que funciona isso daí? Você já viu uma barata? Às vezes acontece isso daí, a pessoa lá dá uma chinelada na barata, a barata parece que fingiu de morta, daqui a pouco quando você vai ver ela saiu correndo. Pois é. O que acontece nesse caso? A barata ela não tem cérebro. Né? Então, mas ela tem o sistema nervoso. Esse sistema nervoso, toda vez que houver... Isso aí veio da evolução, veio lá da primeira amebinha na água, primeiro ser unicelular que deu origem à vida. A gente está falando aqui de darwinismo, de evolucionismo, né? Então, desde a primeira amebinha, ela já tinha um sistema nervoso que fazia ela se movimentar, fugir de ameaças e buscar alimento. Depois, com a evolução, veio lá os peixes, a evolução continuou, vieram os répteis, depois os mamíferos que foram evoluindo, o cérebro foi ficando mais complexo, vieram os bonobos, né, os macacos, nossos primos, né, na cadeia evolutiva. E por último, veio a gente aqui com esse cabeção, com esse neocórtex que funciona para a gente raciocinar e criar, enfim, e ter essa complexidade que nós temos de análises sobre a vida, né? Então, o que acontece? Mas, antes de tudo, mesmo se o ser vivo tem cérebro ou não, ele tem um sistema nervoso, que é a primeira estrutura que nós temos para nos defender. Então, quando existe um evento desse, eu estava dando o exemplo do acidente, que coloca em risco a nossa vida, o nosso sistema nervoso, através de um nervo, que ele acompanha a nossa medula óssea, quase do tamanho da nossa coluna, chamado nervo vago, ele se ativa e coloca a gente numa
posição de lutar ou fugir. Então, quando você corre, em algum momento da tua vida, você sentiu uma ameaça à sua integridade física, ou de repente você sentiu uma ameaça à sua vida, o seu nervo vago ele foi ativado para tentar te proteger e deixou você em estado de alerta para lutar ou fugir. Eu sempre dou esse exemplo, né? Por exemplo, pode ter acontecido na escolinha. Um dia um coleguinha ficou nervoso e o negócio parece que vai dar briga ali. Se o colega ele é pequenininho, da mesma altura, dá para encarar, a opção acaba sendo lutar. Mas se ele é muito grande, é de 2 séries, né, para cima, lá, se você é da 2ª série, a pessoa da 4ª série, a melhor opção vai ser fugir, porque ele deve ser muito maior. Isso acontece na natureza, isso acontece com a gente. Quando esse nervo vago ele se ativa numa situação de perigo, ele se ativa, aí ele começa a mudar toda a estrutura do teu corpo, porque por trás de cada músculo do teu corpo tem um nervo ligado, e por trás de cada nervo desse tem uma ligação com o nervo vago, que seria o nervo central que comanda tudo isso daí. Então o que vai acontecer? O teu corpo começa a se preparar para essa luta ou fuga. O sangue que está lá nas vísceras, ou seja, no seu sistema digestivo, no seu estômago ali, no seu intestino, na sua bexiga, o que vai acontecer com esse sangue? Mesmo que você esteja, por exemplo, fazendo a digestão. Nesse momento, é um momento de urgência. Então, o seu nervo vago vai dar o comando para esse sangue sair dessa área central ali do seu sistema digestivo e ir para a área chamada periférica. É igual periferia de cidade, vai lá para o cantão, né? Ou seja, para os músculos, para o braço, para a perna, para você enfrentar esse risco daí. E aí o que acontece? Você fica com os músculos irrigados, o seu olho ele fica preparado para focar meios de saída, meios de ataque, enfim, e altera todo o teu corpo que fica ativado naquela questão de luta ou fuga, até o momento que esse perigo passa. Quando esse perigo passa, o que vai acontecer? Esse nervo vago vai entrar num processo de desativação de toda essa estrutura. E é necessário que esse ciclo ativação e desativação se complete. Por quê? Quando esse ciclo não se completa, o que vai acontecer? O trauma se instala. E agora eu vou explicar por que o trauma se instala quando esse ciclo não se completa. O que acontece é o seguinte: acabou o perigo, e se você já passou por um susto muito grande, você vai lembrar disso. A respiração, ela fica ofegante, às vezes dá uma coisa, um embrulho no estômago, parece um soco no estômago, a pele fica arrepiada, às vezes dá ânsia de vômito, tremedeira. Tem pessoas que chegam a urinar, ou de repente fazer cocô, né, nas calças. Isso acontece também com os animais quando estão em perigo, quando passam um grande susto. Se você observar, até cachorrinho, gatinho, quando estão com medo, pode acontecer isso daí. Por quê? Isso é algo natural para quem passa por uma situação dessa e tem toda essa ativação do nervo vago. Mas essa tremedeira, esse soco, entre aspas, do estômago que acontece, essa questão de não conseguir conter de repente as fezes ou urina após um grande susto, isso é um processo de desativação do nervo vago que acontece com todos os animais na floresta, porém tem dificuldade de acontecer com a gente, nós seres humanos. E o que acontece? Por que é difícil acontecer com a gente? Porque ou o ser humano, por vergonha, por uma questão de sociedade, ele inibe a tremedeira, principalmente os homens, né, não gostam de tremer em público, né? Ou, de repente, não pode soltar as fezes, a urina em público, né, mesmo diante de um susto desse. Então, ou pessoas, na hora do acidente, por exemplo, tentam conter uma pessoa que está tremendo, não permitindo que ela encerre esse ciclo, conclua esse ciclo. Então, a inibição de todos esses tremores, de todas essas sensações do corpo, acabam fazendo com que o nervo vago não descarregue essa energia, e não descarregando essa energia, ele continua com uma memória de que o risco não passou, porque não foi descarregado. Então a sensação que ele tem é o seguinte:
estamos em risco, não foi descarregada a energia de luta ou fuga. E a pessoa nem se dá conta disso, porque isso daí tá lá no sistema nervoso autônomo, quer dizer, tem autonomia o sistema nervoso, não depende da nossa vontade, assim como não depende da nossa vontade de respirar ou bater o coração, a gente nem pensa para isso, o sistema nervoso autônomo que faz tudo isso. Então esse processo também é o sistema nervoso autônomo que faz. Bom, vamos lá. Quando a pessoa não deixa esse ciclo se completar, o sistema nervoso, o nervo vago vai ficar carregado, vai ficar acreditando, porque ele não tem noção de tempo, que essa ameaça à tua vida ainda não passou. E você não se dá conta disso. Então, o que vai acontecer quando o seu sistema nervoso se sente ameaçado o tempo todo? Toda vez que você, no seu subconsciente, imaginar que aquele risco, alguma coisa parecida com aquele risco, e você nem se dá conta disso, porque é no nível subconsciente. Toda vez que ele imaginar que aquele risco está presente, o nervo vago ativa e vem esse pânico, essa ansiedade, essa coisa horrorosa que você sente quando tem crise. E aí, como o nervo vago, ele é um nervo que liga todas as áreas do teu corpo, faz a comunicação de todas as áreas do teu corpo com o teu cérebro, então o que vai acontecer? Ele vai estar em pane, tá lá sem saber o que está acontecendo, ele vai interferir na sua mente. Primeira coisa, ele se liga na tua mente, aqui na nuca, embaixo, através do tronco encefálico do cérebro, sistema reptiliano. Primeira coisa que ele faz é acionar o seu instinto de sobrevivência, que é a nossa área do cérebro mais antiga na evolução. Essa área vai fazer o quê? Vai chegar e vai mexer com a sua parte das emoções, que é o sistema límbico. Então os instintos começam a mexer com as emoções e você começa a desencadear emoções, por exemplo, ligadas a uma ameaça à tua vida. Medo, tristeza, raiva, alguma coisa assim, é acionado no sistema emocional. E a área mais nova do nosso cérebro, que é o que nos faz diferente dos outros animais, que é o neocórtex, ele que é responsável por raciocinar, racionalizar as coisas. Então vai desligando, vai interferindo um atrás do outro. Quando chega a emoção toma conta, né? O nervo vago mandou a informação para o instinto, que é o reptiliano, a parte instintiva acionou essas emoções do sistema límbico, e aí sim vai chegar no seu neocórtex, que é quando você não consegue raciocinar que o que você está sentindo está totalmente desproporcional com o que está acontecendo na tua frente. Então vai desligando uma coisa atrás da outra e a única coisa que você sente é pânico, 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 ansiedade, 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 medo, 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 que é quando acontece essa crise que acaba, enfim, atrapalhando demais a tua vida. Uma vez dada essa explicação para você, é importante que você entenda isso, para a gente dar sequência agora. Quando você vai buscar tratar isso daí com profissionais, você vai encontrar ou a opção da terapia ou a opção dos medicamentos, geralmente com psiquiatra, né? Terapia com terapeuta, medicamento geralmente com psiquiatra. E aí que está o problema. Quando você vai buscar uma questão de tratamento com terapia, o que você vai encontrar hoje nos profissionais que atendem com terapia? Uma terapia focada somente na sua mente. Eu acabei de mostrar para você todo esse processo que fica claro que a questão não está na mente. A mente ela só recebe algo que vem do nervo vago. Então o problema tem que ser tratado antes de tudo lá no sistema nervoso, nas sensações que esse nervo provoca no corpo, que são justamente as sensações que não se completaram naquele ciclo quando você estava se sentindo ameaçado. O problema quando você busca um terapeuta tradicional, um terapeuta comum, é que ele acredita que todo o seu problema está aqui na mente, quando na verdade não está. O problema está no sistema nervoso que interfere na mente. Tratar a mente, portanto, não é a solução para o seu transtorno de ansiedade, para o seu trauma, enfim.
A outra questão ainda mais séria é quando você vai, através de um psiquiatra, e ele receita para você um ansiolítico. O que o ansiolítico vai fazer com você? Nós temos, por exemplo, as nossas células, elas se comunicam o tempo todo. E no nosso cérebro, essas células são os neurônios. Os neurônios, eles se comunicam através do que é chamado de sinapse. E o que é sinapse? Sinapse, ela é o contato de comunicação entre dois neurônios que é feito por algo chamado neurotransmissor. Transmissor de informações da sua mente. Então, vai passando, qualquer informação vai passando de um neurônio para o outro e vai formando ali uma rede de informações que faz você aprender algo, que faz você saber se virar numa determinada situação. O que acontece quando você está com o funcionamento de todas as suas sinapses, né, de todos os seus neurônios, essa comunicação a 100%? Você consegue perceber tudo o que está acontecendo à tua volta. Principalmente as situações problema e as situações que levam você a se sentir ameaçado. Agora, quando você toma um ansiolítico, o que ele vai fazer? Ele vai inibir, ele vai diminuir a comunicação entre os seus neurônios em até 75%. Né? Ele vai diminuir 4 vezes praticamente, vai ficar 1/4 da sua comunicação de um neurônio com o outro e vai fazer com que você já não consiga perceber como você percebia antes, as coisas que acontecem lá onde você está, no seu ambiente, em relação às pessoas que estão à tua volta, à tua família. Que dá aquela sensação do seguinte quando a pessoa toma um ansiolítico. Meu Deus do céu, eu abandonei minha família, eu não consigo interagir, eu só fico dormindo, eu não consigo manter o meu foco em alguma coisa por muito tempo. Por quê? Diminuiu a sua capacidade de aprendizado, diminuiu a sua capacidade de compreensão, diminuiu a sua capacidade de comunicação, para que você não tendo essa capacidade a 100%, você não consiga perceber aquilo que está à tua volta e que fazia com que você pudesse se sentir ameaçado. E aí você acha que o problema foi resolvido, mas na verdade foi substituído, porque você não tem uma vida normal. Quantas pessoas que eu tratei chegaram para mim e falaram: Luciano, eu quero minha vida de volta, eu estou parecendo um zumbi com esses medicamentos. Então, os ansiolíticos, eles vão fazer isso daí com você. Diminui a capacidade em até 75% do seu cérebro de fazer essas comunicações entre neurônios e vai prejudicar a tua percepção de uma forma gigantesca. Essa percepção diminuída vai trazer alguns problemas que vão deixar você escravizado dependendo de medicamento. Primeiro problema: se você não consegue ter uma compreensão legal do que está acontecendo na tua volta, como é que um terapeuta vai conseguir tratá-lo? Como é que você vai conseguir, de repente, entender e compreender tudo aquilo que está se passando na terapia? Então, esse já é um ponto. Eu não estou aqui dizendo que nunca, em hipótese alguma, se deve se utilizar um ansiolítico. Há casos, sim, quando a tristeza ou o luto se transforma em depressão, que é quando ele sai da curva, quando o negócio ganha uma proporção muito grande, ou quando uma ansiedade normal se torna um transtorno de ansiedade. Aí sim você vai ter, quando o negócio vira transtorno, síndrome, enfim, quando a coisa perde o controle, você entra com ansiolítico para trazer a pessoa de volta para o centro e entrar com um tratamento terapêutico já retirando o ansiolítico para não causar esses problemas na sua vida. Mas não é isso que acontece. As pessoas, ao invés de fazerem o tratamento certo, né? Aliás, ao invés de fazer um tratamento, muitas vezes não o certo, mas até a tratar, estão querendo resolver a coisa com medicamentos, com ansiolíticos, e não se resolve com isso. Isso geralmente vai agravar o teu problema, e eu vou explicar agora por quê. Além de você não conseguir realmente participar de uma terapia, compreendendo o que está acontecendo naquela terapia, existe um outro problema. Quando você está
com seu nervo vago ativado, que faz ele acreditar que ele ainda está correndo risco e que faz ele desencadear toda essa crise de ansiedade ou de pânico diante de uma determinada circunstância, quando ele está ativado, o que acontece? Ele desestrutura, como eu falei, a sua parte responsável por instinto, que desestrutura a tua parte responsável pelas suas emoções, que desestrutura a sua parte responsável pelo seu raciocínio. Então, o que a terapia ela vai fazer? Ela vai reconectar e harmonizar todas essas áreas. A sua parte das sensações, que está no nervo vago, no seu sistema nervoso, o seu instinto, que está no reptiliano, as suas emoções, que está no sistema anímico do seu cérebro, e a sua razão, o seu raciocínio, que está no neocórtex. Mas não dá para se fazer esse trabalho completo quando você só tem 25% da sua capacidade de entender as coisas que estão acontecendo à tua volta, de interagir. Não tem jeito. Então, acaba sendo feito um trabalho, que é o trabalho que cabe a um profissional como eu, que é te ajudar a desativar esse nervo vago, para ele poder descansar e entender que aquele risco já acabou. Então, o meu trabalho é esse. Eu vou trabalhar diretamente no seu sistema nervoso, onde vai se desativar essa prontidão desnecessária de lutar ou fugir, pensando que aquele risco, aquele evento que às vezes aconteceu há 40 anos na sua vida, ou 15 anos na sua vida, ou 10 anos, a gente não sabe muitas vezes, eu vou ajudar simplesmente o seu sistema nervoso a entender que aquele risco já não existe mais. Só que quando ele é desativado, o que ele faz? Essa informação tem que ir para a sua área do instinto, que vai acalmar a tua área das emoções, e o seu raciocínio se reorganiza e você reequilibra essas 4 partes e elas voltam a trabalhar como trabalhavam na época em que você se sentia bem, na época em que você não tinha esse problema, na época em que você não tinha o transtorno de ansiedade. Agora, com ansiolítico, eu não tenho como fazer isso, e com ansiolítico, se eu não tenho como fazer isso e nenhum outro terapeuta, até de outra área, tem como fazer isso, o que vai acontecer? Vai ser a grande alegria da indústria farmacêutica. Você vai continuar dependendo de medicamentos. Porém, ainda há um outro problema muito grande dos ansiolíticos. Ele vai fazer o quê? Como ele inibe a produção de neurotransmissores, que é a comunicação que existe entre os seus neurônios, e você está conseguindo viver dessa forma, logo o teu cérebro vai entender o seguinte: eu não preciso produzir isso porque isso não faz falta, então não vou gastar a energia com isso, porque uma das coisas que o nosso sistema nervoso faz é economizar energia para nos proteger. Então, olha só a gravidade disso. Se de repente esse uso de ansiolítico é bastante prolongado, corre-se o risco do seu cérebro decidir que os neurotransmissores não fazem mais falta, que vem de fora, e ele parar de produzir. Quando isso acontece, o quadro que se apresenta é do que é conhecido como demência. Então, o uso prolongado, desnecessário, como vem acontecendo demais em tratamentos de transtorno de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, esse uso desnecessário e abusivo dos ansiolíticos, o que ele vai causar? Ele pode levar à demência. A questão pode se tornar em algum momento irreversível. E aí você me pergunta: Luciano, diante desse quadro todo, o que eu preciso fazer para superar o transtorno de ansiedade? A resposta é simples. Você tem que eliminar esse trauma. E como que se elimina esse trauma? Você tem que desativar o nervo vago. Essa energia que está lá acumulada do lutar ou fugir. Luciano, e como que eu faço isso? Aí que é a questão. Você vai precisar de um profissional, como é o meu caso, formado na minha área, que faz o tratamento de traumas e sabe fazer o tratamento de traumas com desativação do nervo vago. O problema é que você não acha profissionais assim praticamente. É muito raro, porque isso é muito novo.
Eu mesmo, talvez você esteja pensando, Luciano, mas eu nunca ouvi falar disso. Tudo que eu ouvi falar de terapeutas, psiquiatras, médicos era o oposto disso. Pois é, foi exatamente o espanto que eu tive. Falei, nossa, mas isso aqui é totalmente diferente, né? Quando eu fazia a terapia tradicional, como é a maioria dos terapeutas que você conhece, quando eu vi isso, eu falei, mas peraí, isso daí é totalmente o contrário, o oposto de tudo que eu acreditei nas minhas formações. Mas o impressionante é o seguinte, quando eu comecei a aplicar isso daí, quando eu comecei a atender meus clientes com essa técnica, eu estudei, me aprofundei e me tornei realmente um especialista nessa área de tratamento de traumas, eu fiquei impressionado com a diferença dos resultados. Por exemplo, você vai ver agora, eu vou permitir aqui que você veja alguns casos de pessoas, por exemplo, que ficaram, tem o caso da Sueli, ficou 11 anos sem dirigir, com ansiedade, tomando ansiolítico, em apenas 2 sessões se livrou disso daí. Né? Vou deixar o link aí para você poder ver esse vídeo também, é importante que você veja. Você vai ver situações aí de pessoas, como o caso do Eduardo, que tremia, estava ligado a uma questão de trauma, tinha tudo isso que envolve aí o que você de repente está vivendo, e a gente fez o tratamento, ele conseguiu reverter isso daí. E foi isso daí, contra fatos não argumento. Quando eu comecei a aplicar, eu vi que realmente esse era o caminho. E o que é legal, né? Você tem o caso da Sabrina, que você vai ver também no vídeo. A Sabrina, ela por muitos anos, 5 anos, ela teve enxaqueca. Tratava ali, tomou remédio, enfim, não conseguia resolver. Era algo crônico, disseram que não tinha cura, como dizem, né? E em uma sessão, na verdade, em menos de uma sessão que passou por esse tratamento, resultado, ela está livre da enxaqueca já há 2 anos. Então, isso que é legal, porque é uma novidade. De repente, o que acontece com você é já ter tentado de tudo, de terapia, medicamento, e não conseguiu alcançar o resultado que você desejava. E se você está aqui nesse vídeo até esse momento, é porque realmente interessou, porque realmente você está querendo uma mudança, porque realmente você está querendo um resultado diferente. Então, quando a gente traz uma metodologia dessa, em cima disso eu criei uma metodologia de 5 passos, quando a gente traz essa solução para você, realmente você se enche de esperança, porque você vê, nossa, é possível, e para conseguir algo diferente eu vou ter que fazer algo diferente, apostar em algo diferente para conseguir resolver essa situação da minha vida. Então, da minha parte, eu quero deixar claro, é muito importante que você, se você estiver realmente determinado a resolver isso na sua vida, que você entre em contato comigo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para que você possa entrar em contato comigo direto pelo WhatsApp. Ali eu já vou direcionar você com algumas perguntas para você já entender, eu também já entender em que estágio você está da sua decisão de realmente resolver esse problema na sua vida. E vou dar todo o apoio que você precisa. Você vai falar comigo direto pelo WhatsApp, se você quiser. E a gente vai tratar e vai ajudar você dentro do que você precisa. Então, isso que é importante, que você decida. Outra coisa importante é que, independente de você estar vindo fazer o tratamento comigo ou não, mais importante, inscreva-se no meu canal agora. Aproveita, tá aí, não custa nada, é só você se inscrever e clicar no sininho, porque você vai ficar atualizado sobre tudo que envolve o seu problema, para você ter mais informações valiosas como essa, para que você possa finalmente iniciar a tua liberdade desse problema que dói tanto na tua vida, provavelmente há muito tempo. Então, inscreva-se agora no meu canal, clique no link, converse comigo lá no WhatsApp, inscreva-se agora no meu canal e clique aí no sininho para que você inicie a grande transformação da sua vida, para você contar essa história de superação.